Eu não tinha intenção de sair de casa naquela tarde. Havia terminado o café mais cedo do que de costume. O jornal ainda estava largado sobre a mesa, aberto na seção de política que eu lia sem grande entusiasmo, e a televisão falava sozinha, repetindo notícias que pareciam ter sido escritas para entorpecer quem ainda se importasse com o mundo lá fora. O relógio marcava 3 da tarde e eu deveria estar repousando, como faço sempre depois do almoço, mas um incômodo crescia dentro de mim. Não era dor no peito, nem ansiedade sem nome. Era um chamado silencioso, algo que só quem carrega décadas de disciplina militar entende. Um instinto que pulsa no corpo, que grita dentro da mente, dizendo que algo está fora de lugar. Tentei ignorar. Pensei em voltar para a poltrona, ligar a televisão em algum filme antigo de guerra, que sempre me fazia rir pela falta de realismo, mas meus olhos insistiam em se fixar na fotografia da estante, onde minha filha sorria ainda criança, com 2 dentes a menos, uniforme escolar amassado e um laço mal feito no cabelo. Aquele retrato sempre me lembrava a responsabilidade que nunca terminou, mesmo quando eles crescem e seguem seus próprios caminhos. Foi olhando para ele que entendi. Eu precisava vê-la. Peguei a chave do carro como quem cumpre uma missão não escrita. Não liguei antes. Não mandei mensagem. Apenas me levantei e segui. Eu sabia que ela não esperava minha visita, mas não me importava. Algo me empurrava para aquela direção, como se a rua que separava minha casa da dela tivesse se tornado mais curta naquela tarde. O trajeto foi silencioso. Eu não liguei o rádio, nem deixei a janela aberta. Dirigia como quem avança em território hostil, atento a cada detalhe, mas sem revelar meu verdadeiro propósito. Quando virei a esquina da rua onde ela morava, notei que o portão estava apenas encostado. Não era costume dela deixar aquilo assim. Sempre fora cuidadosa com segurança. Uma mania que, acredito, herdou de mim. Meu coração bateu diferente. Estacionei devagar, desci do carro, e cada passo no asfalto parecia ecoar dentro da minha cabeça. Havia silêncio demais. O tipo de silêncio que não traz paz, mas sim alerta. Caminhei até a porta e percebi que estava entreaberta, como se tivesse sido fechada às pressas ou esquecida por alguém que saiu com pressa. Bati levemente, chamando pelo nome dela, e nenhuma resposta veio. Empurrei a porta com cuidado, já sentindo o peso de algo errado pairando no ar. O cheiro da casa estava diferente, misturado entre perfume e algo metálico, que imediatamente me trouxe memórias de lugares que preferia não revisitar. Meus olhos percorreram a sala. O sofá desalinhado, um copo quebrado no chão e então vi. Ela estava lá, sentada, tentando forçar um sorriso, mas não havia como disfarçar. O rosto dela tinha uma marca roxa, mal escondida pelo cabelo solto. Não disse nada de imediato. Anos de serviço me ensinaram que a primeira reação pode comprometer toda a situação. Eu a olhei em silêncio, com a firmeza de quem já enfrentou generais e inimigos, mas ao mesmo tempo com o peso de um pai que vê sua filha marcada de dor. Ela tentou falar. Começou uma frase que morreu no ar, como se estivesse ensaiada para me tranquilizar. Mas não havia tranquilidade ali, apenas um pedido mudo de ajuda que não conseguia ser verbalizado. O instinto que me levou até ela naquele dia não estava errado. E eu já sabia, antes mesmo de qualquer explicação, que aquele silêncio carregava verdades mais pesadas do que as paredes daquela casa podiam suportar. Enquanto ela desviava o olhar, fingindo que não havia nada, eu percebia cada detalhe, a forma como escondia o braço, o tremor quase imperceptível das mãos, a respiração contida de quem teme ser descoberta. E, acima de tudo, a ausência dele, do genro que sempre se gabava da vida confortável, mas que naquele instante não estava presente. O relógio marcava quase 4, e a casa parecia um cenário abandonado no meio do dia. Minha visita não planejada tinha revelado um segredo que ela não teria coragem de me contar. E eu sabia, no fundo, que aquele era apenas o início de algo que iria muito além de um rosto machucado. Agora sentado ali, olhando para minha filha sem conseguir expressar de imediato a fúria e a dor que me consumiam, percebi que minha vida inteira de disciplina, de obediência a regras, de segredos mantidos em silêncio, estava prestes a ser testada de uma forma diferente.
Não era mais uma guerra entre nações, não era mais sobre territórios ou hierarquias. Era sobre proteger minha filha de um inimigo que se escondia dentro da própria casa dela. E naquele momento, entendi que o instinto que me empurrou até ali não era apenas um capricho do destino, mas um chamado claro. Eu não poderia falhar. O instante em que empurrei a porta e deixei aquele silêncio se derramar sobre mim, ficou gravado como se fosse uma cena cuidadosamente ensaiada por um diretor invisível. Nada se movia. Nada fazia sentido. E ainda assim, cada detalhe gritava que algo estava fora do lugar. O vento suave que atravessava a entrada batia na cortina da sala, levantando-a de forma irregular, como se fosse um gesto de denúncia. O relógio na parede marcava as horas com um tic-tac mais alto do que eu lembrava, e por um momento tive a sensação de que cada batida era um aviso de que eu não deveria estar ali, mas ao mesmo tempo de que minha presença era urgente. Minha filha continuava sentada, imóvel, tentando cobrir com o cabelo a marca evidente no rosto, e o silêncio entre nós se tornava insuportável. Era o tipo de silêncio que não consola, mas acusa, que não acolhe, mas denuncia, e que parecia mais ensurdecedor do que qualquer explosão que eu já tivesse ouvido em campo. Ela tentou quebrar esse vazio com uma frase curta, uma mentira improvisada, dizendo que havia tropeçado na escada, que se desequilibrou enquanto limpava algo no andar de cima. Eu apenas a ouvi, sem interromper, mas meu olhar fixo foi suficiente para que ela percebesse que eu não acreditava em nenhuma palavra. O silêncio voltou, mais denso, e eu me aproximei dela devagar, sem pressa, porque sabia que qualquer gesto brusco poderia fazê-la recuar ainda mais dentro do próprio medo. Coloquei minha mão sobre o ombro dela, não como soldado, não como homem endurecido pelo tempo, mas como pai que reconhece a dor que a filha tenta esconder. O corpo dela tremeu sob o toque, e naquele instante não precisei ouvir mais nada. A verdade já estava estampada nos sinais que o silêncio carregava. Enquanto permanecíamos ali, cada detalhe da casa se transformava em testemunha muda. A mesa de jantar estava posta de maneira incompleta, 2 pratos ainda sujos, talheres fora de ordem, como se uma refeição tivesse sido interrompida às pressas. O copo quebrado que eu havia notado antes parecia agora mais do que um acidente. Era a marca de uma discussão abrupta, talvez de um gesto violento. A porta encostada, a ausência dele, o genro que deveria estar presente, tudo formava um quadro que não precisava de explicação. Minha filha, no entanto, parecia mais preocupada em sustentar a mentira do que em revelar a verdade, e isso me corroía por dentro. Quantas vezes no passado ela deve ter escondido feridas? Quantas vezes deve ter preferido se calar para não me preocupar? Quantas vezes esse silêncio deve ter sido sua prisão? Eu respirei fundo, tentando conter a fúria que nascia em mim. Não havia espaço para perder o controle, não naquele momento. Toda a minha vida aprendi a agir com estratégia, a observar antes de atacar, a esperar o movimento certo do inimigo para então desmontá-lo por completo. Era isso que eu precisava trazer de volta agora. Não o homem ferido pelo que via na filha, mas o estrategista capaz de lidar com qualquer adversário. Permaneci sentado em frente a ela, fitando seus olhos que se recusavam a me encarar, e cada segundo de silêncio soava como um grito sufocado, como uma confissão não dita, mas que eu já conhecia de cor. Decidi então explorar o silêncio como arma. Não a pressionei, não exigi respostas imediatas, apenas deixei o peso da minha presença se instalar. Eu sabia que o silêncio pode corroer mais do que palavras, pode forçar alguém a ceder, e pouco a pouco vi minha filha se desmanchar. Seus olhos marejaram, sua boca tremeu, e ela finalmente desviou o cabelo do rosto, revelando por completo a mancha escura que se espalhava pela pele. Não disse que foi ele, não disse quando, não disse como, mas não precisava. O silêncio dela já havia gritado tudo o que eu precisava saber. Nesse instante percebi como aquele lar, que deveria ser refúgio, havia se transformado em campo inimigo. As paredes que guardavam memórias agora escondiam medos. Os móveis que deveriam ser aconchego agora eram marcas de batalhas invisíveis. E eu, parado ali, me sentia deslocado, como um soldado que regressa ao quartel e descobre que a guerra nunca terminou,
apenas mudou de cenário. Minha filha respirava fundo. Tentava recompor-se, como se o simples ato de se abrir fosse uma fraqueza, como se admitir fosse um erro. Mas eu conhecia bem o peso do silêncio. Sabia que ele podia ser tanto um escudo quanto uma corrente. E naquele caso, ele a mantinha presa a uma mentira que não a protegeria por muito tempo. Olhei em volta mais uma vez e percebi o detalhe que confirmava tudo. O celular do meu genro largado sobre a mesa, desbloqueado, como se tivesse sido usado às pressas. A tela ainda acesa mostrava fragmentos de uma conversa interrompida, e isso foi como uma lâmina atravessando o véu de dúvidas. Não toquei no aparelho, não precisava, mas soube naquele instante que a ausência dele não era obra do acaso. A porta entreaberta, o silêncio sufocante, a mentira improvisada. Tudo fazia parte de uma história maior que estava prestes a se revelar. Eu me recostei na cadeira, respirei fundo e fechei os olhos por um instante. O silêncio da casa parecia me engolir, mas também me alimentava com a certeza de que eu estava exatamente onde deveria estar. Eu não aparecera ali por acaso. Não fora apenas saudade ou impulso. Era o chamado de algo maior. O instinto que tantas vezes me salvara em campo e que agora me trazia até minha filha, no momento em que ela mais precisava de proteção. A porta entreaberta, símbolo do descuido ou da pressa, tornou-se para mim um portal. E ao atravessá-lo, eu já não era mais apenas o pai que visitava sem avisar, mas o homem que carregava o peso de uma verdade ainda oculta, pronto para decifrá-la e, se preciso fosse, destruí-la pela raiz. Eu permaneci alguns instantes sem mover um músculo, apenas observando minha filha diante de mim, tentando sustentar a máscara improvisada que havia colocado sobre a dor. O silêncio pesado que se estendia entre nós se tornou ainda mais cruel quando ela forçou um sorriso, daqueles que não enganam nem mesmo uma criança, e deixou escapar a primeira justificativa que encontrou. Disse com a voz baixa e trêmula que havia tropeçado na escada, que se desequilibrou enquanto descia apressada com roupas para lavar, que a queda havia sido boba, nada que merecesse preocupação. As palavras saíram rápidas, ensaiadas, como se ela já tivesse repetido essa desculpa para outras pessoas antes de mim, talvez para vizinhos, talvez para colegas de trabalho, mas comigo não colaria. Eu conhecia sua expressão melhor do que qualquer outra, e cada desvio de olhar, cada pausa curta, cada tremor na fala era para mim como sinais em código que gritavam a verdade. Enquanto ela falava, minha mente trabalhava em silêncio, analisando tudo. A marca no rosto não era compatível com um tropeço em escada. Já havia visto inúmeros ferimentos em combate, acidentes de treino, quedas genuínas. Aquela marca era localizada demais, o contorno era claro e trazia no desenho da pele a sombra de um impacto direto, de uma mão ou de um objeto lançado com força. Era impossível acreditar em sua versão, mas eu não a interrompi. Deixei que concluísse a mentira até o fim, porque às vezes o silêncio do outro lado é a forma mais eficaz de revelar as fissuras na história contada. Quando terminou, abaixou a cabeça, evitando meus olhos, e o ar em volta pareceu mais denso, como se a casa toda segurasse a respiração. Levantei-me lentamente, caminhei até a janela e fiquei olhando para fora, para a rua vazia que parecia não ter testemunhado nada. Não havia vizinhos por perto, não havia crianças brincando, apenas o som distante de um cachorro latindo em alguma casa mais adiante. Era como se o mundo lá fora seguisse inalterado, enquanto dentro daquela casa minha filha se afundava em segredos e cicatrizes. Virei-me novamente para ela, e ao cruzar nossos olhares, percebi um brilho úmido nos olhos dela. Não era apenas dor física, era medo, um medo que ela tentava disfarçar, mas que se revelava em cada gesto contido. Eu conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que via em soldados jovens, inexperientes, quando se viam pela primeira vez diante da brutalidade de uma guerra. Um olhar que dizia, não estou preparado, mas que ao mesmo tempo implorava por ajuda. Sentei-me ao lado dela e segurei suas mãos que estavam frias e suadas. Perguntei novamente com voz baixa e calma como havia acontecido. Ela repetiu a versão do tropeço, mas a firmeza não durou mais do que alguns segundos. Quando insisti com o silêncio,
Apenas olhando fixamente, a máscara começou a se desfazer. Ela mordeu os lábios, respirou fundo e desviou o olhar. Não confessou diretamente, mas também não manteve a mentira. Ficou no meio termo perigoso de quem não pode falar, mas não consegue mais sustentar o silêncio. Essa hesitação para mim foi confirmação suficiente. Nesse momento, percebi como as paredes daquela casa estavam impregnadas de medo. Os móveis desalinhados, o copo quebrado, a mesa interrompida no meio de uma refeição, todos esses sinais formavam um retrato fiel de que não se tratava de um acidente doméstico. Havia algo mais profundo, mais sujo, corroendo o lar dela por dentro. E embora meu coração de pai clamasse para levantar imediatamente, para exigir respostas, para arrancar o nome do culpado de sua boca e confrontá-lo onde quer que estivesse, meu instinto militar me lembrava de que qualquer movimento precipitado poderia colocar tudo a perder. Observei o braço dela levemente escondido sob a manga comprida, e quando ela tentou ajeitar o tecido, percebi outro hematoma, menor, mas ainda fresco. Esse detalhe, que talvez ela nem tivesse percebido que se revelava, reforçou minha certeza. O corpo dela carregava as provas que as palavras tentavam negar. Não era apenas um tropeço, não era apenas um acidente. Era violência, era descaso, era covardia. E o homem que deveria protegê-la, aquele que jurou perante testemunhas que a amaria e respeitaria, estava na origem daquelas marcas. Não precisava de mais confirmações, eu sabia. Minha filha, porém, parecia lutar contra si mesma, dividida entre o desejo de pedir socorro e o medo das consequências. Era como se estivesse presa a uma rede invisível de chantagens emocionais, de promessas falsas, de manipulações silenciosas que a impediam de se libertar. E eu compreendi ali mesmo que precisaria mais do que apenas palavras para arrancá-la daquela prisão. Precisaria de estratégia, de paciência e, sobretudo, de inteligência. Aprendi em guerra que o inimigo mais perigoso é aquele que se infiltra, que age sorrindo, que engana até mesmo quem acredita conhecê-lo. Meu genro havia se mostrado com o tempo um homem de fachada, elegante em festas, polido em jantares, sempre pronto a falar das suas conquistas materiais. Mas agora, diante dos rastros de violência, percebia que tudo não passava de uma máscara, e a verdadeira face dele começava a se revelar. Enquanto ela tentava recompor a mentira uma última vez, algo inesperado chamou minha atenção. O celular dele, ainda sobre a mesa, vibrou com uma notificação. O nome que apareceu na tela não era de um cliente, nem de um amigo, mas de uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar. A mensagem curta parecia convite para uma noite em alto mar, mencionando o iate ancorado no pier da marina. O contraste era gritante. Minha filha ferida, tentando sustentar uma desculpa miserável, enquanto ele se divertia ao lado de outra. Essa descoberta não me trouxe apenas raiva, trouxe clareza. Eu já não estava diante de um simples conflito doméstico. Estava diante de uma trama suja, em que violência, traição e mentira se entrelaçavam. Voltei meu olhar para ela e, em silêncio, prometi a mim mesmo que não descansaria até desfazer aquele nó. Eu sabia que ela não falaria agora. Sabia que o medo a impediria de confessar. Mas eu já tinha visto o suficiente, e cada detalhe alimentava uma convicção inabalável. A desculpa dela não me convenceu, porque não precisava me convencer. Eu já havia lido a verdade nos sinais do corpo, no silêncio sufocante, nas marcas visíveis, e agora no reflexo frio de uma mensagem de traição piscando em um aparelho esquecido. Minha filha poderia tentar sustentar a fachada, mas eu, que já vivi tantas batalhas, sabia reconhecer quando uma guerra se desenhava diante de mim. E esta, mais do que qualquer outra, eu não estava disposto a perder. A partir do instante em que a mentira dela se dissolveu diante do meu silêncio e do olhar que não precisava de palavras, algo dentro de mim se quebrou e, ao mesmo tempo, se fortaleceu. Eu sabia que havia uma linha invisível que separava a vida de aparências que minha filha tentava sustentar e a realidade dura que se escondia por trás das paredes daquela casa. E eu, com todos os anos de experiência em reconhecer sinais de perigo, jamais poderia fingir que não vi. As marcas estavam lá,
impressas em sua pele, desenhadas como um mapa de dor que ela insistia em cobrir com mangas longas e cabelos soltos. Cada hematoma, cada mancha, cada sombra embaixo dos olhos era um testemunho de batalhas travadas não em campo aberto, mas dentro de um lar que deveria protegê-la. E não havia disfarce suficiente para me convencer de que tudo aquilo não passava de acidentes banais. Eu permaneci sentado diante dela, observando seus movimentos, e percebi como a tentativa de normalidade só reforçava o contraste entre o que ela dizia e o que o corpo denunciava. Era como assistir a uma encenação mal dirigida, em que os atores não conseguem esconder a verdade do público. Eu me lembrava das vezes em que voltei de missões carregado de cicatrizes e de como era impossível disfarçar para aqueles que me conheciam bem. O corpo fala por si, mesmo quando a boca insiste em mentir. O corpo dela gritava, e eu não podia mais fingir que não ouvia. Levantei-me e caminhei lentamente pela sala, deixando meus olhos varrerem cada detalhe, como se fossem soldados em reconhecimento de terreno. Vi os talheres fora de ordem sobre a mesa, o copo estilhaçado que ninguém recolheu, a cortina ainda balançando com a porta que permanecia mal fechada. Cada detalhe era uma pista, cada objeto deslocado compunha o cenário de uma verdade mais profunda. Voltei o olhar para minha filha, e dessa vez não havia mais como desviar. O braço dela, quando a manga da blusa escorregou levemente, revelou não apenas um, mas vários hematomas de diferentes tonalidades, como se fossem lembranças marcadas na carne de episódios recentes e antigos. Não era a primeira vez, percebi de imediato. Ela carregava no corpo uma história que se repetia há mais tempo do que eu gostaria de imaginar. Senti uma mistura de raiva e impotência subir como um fogo dentro de mim, mas me forcei a manter o controle. Explodir não a salvaria, não a protegeria, apenas a afastaria ainda mais. Então respirei fundo e me aproximei dela, tomando suas mãos novamente, como quem segura um pedido de socorro que não foi pronunciado. Perguntei, com voz calma, se aquilo havia acontecido muitas vezes. Ela hesitou, engoliu em seco e não respondeu. Mas não precisava. A hesitação era suficiente. O silêncio dela era a confirmação que eu temia. Era doloroso perceber que ela, minha filha, aquela menina que um dia correu em meu quintal, com os joelhos ralados e o sorriso mais inocente que já vi, agora se encontrava prisioneira dentro de sua própria casa, marcada pela covardia de um homem que deveria amá-la. A fúria me corroía por dentro, mas eu sabia que precisava agir com precisão. Um erro meu poderia piorar tudo. Então, deixei que ela acreditasse que eu ainda dava espaço à sua versão, mas dentro de mim já desenhava os próximos passos. Eu precisava compreender o inimigo antes de atacar. E os sinais me diziam que meu genro era mais do que apenas um traidor infiel. Era um covarde que encontrava poder em ferir quem não podia se defender. Enquanto refletia, voltei a notar o celular sobre a mesa. Ainda desbloqueado, mostrava não apenas uma conversa, mas várias notificações que denunciavam sua rotina secreta. Nomes de pessoas que não faziam parte do círculo familiar. Mensagens rápidas que pareciam marcar encontros e aquela referência insistente ao iate, sempre o mesmo lugar, como se fosse um refúgio para seus pecados. A raiva que senti não se limitava ao adultério, mas ao fato de que, enquanto ele se entregava ao prazer e à traição em alto mar, minha filha ficava sozinha, machucada, presa dentro de casa. Era o retrato mais cruel de abandono e desrespeito. Me afastei alguns passos e voltei a observar minha filha, que parecia encolher-se sob o peso do próprio silêncio. Eu a vi passar a mão sobre o rosto, tentando ajeitar o cabelo mais uma vez, como se ainda pudesse esconder aquilo que já estava escancarado. Esse gesto, mais do que todos, me feriu profundamente. Era o gesto de alguém acostumado a esconder, a se calar, a engolir a própria dor para não incomodar ninguém. E percebi, com amargura, que talvez ela tivesse aprendido isso em parte comigo, que sempre ensinei disciplina, silêncio e resistência diante da dor. Agora, porém, era diferente. Não se tratava de ser forte em batalha, mas de sobreviver a uma covardia dentro de casa. Sentei-me novamente e falei com firmeza, não como um general dando ordens, mas como um pai que não aceita mais ser enganado.
Disse a ela que não precisava me contar nada agora, que não precisava escolher palavras, que não precisava sequer confirmar. Eu já sabia, e saber era suficiente para que eu agisse. Ela me olhou com os olhos marejados, e naquele instante percebi um alívio sutil, como se por um breve momento tivesse encontrado alguém que realmente enxergava sua dor. Ela não confirmou com palavras, mas o silêncio dela, dessa vez, não foi de negação, foi de entrega. Levantei-me uma última vez e caminhei até a porta, olhando para o lado de fora, para a rua ainda vazia. A vida seguia indiferente, carros passavam ao longe, pessoas caminhavam sem imaginar o que se escondia naquela casa. E eu, parado ali, compreendi que a guerra que eu precisava travar não seria pública, não seria anunciada em jornais, não teria bandeiras nem hinos. Seria uma guerra silenciosa, íntima, onde o inimigo era um homem que se achava intocável. E cada marca no corpo da minha filha era um lembrete de que eu não poderia falhar. Quando voltei para dentro, fechei a porta com firmeza, não apenas para impedir que o vento seguisse balançando a cortina, mas como um gesto simbólico de que nada mais passaria despercebido. A partir daquele instante, eu me comprometi comigo mesmo. Nenhuma marca seria ignorada, nenhum silêncio seria tolerado. Minha filha poderia tentar se calar. Poderia ainda acreditar que esconder era mais seguro, mas eu já havia visto o suficiente. E uma vez que se enxerga a verdade, não há como voltar a fechá-la dentro da escuridão. O aparelho permanecia ali, como se tivesse sido deixado às pressas, exibindo na tela uma janela aberta que denunciava mais do que qualquer confissão poderia trazer. Era como uma armadilha mal montada pelo próprio culpado, um descuido que se tornaria prova. Eu hesitei antes de me aproximar, não por respeito à privacidade de um homem que já havia traído toda e qualquer confiança, mas porque sabia que cada palavra encontrada naquele objeto teria o peso de um disparo silencioso. O celular parecia irradiar uma energia estranha, como se fosse o verdadeiro narrador de uma história que minha filha não tinha forças para contar. Olhei para ela, que desviou os olhos imediatamente, e entendi que talvez já soubesse do conteúdo, talvez até tivesse visto mensagens antes, mas que, por medo ou resignação, preferiu se calar. Eu não. Eu não fui moldado para virar o rosto. Peguei o aparelho, deslizei a tela para cima e encontrei conversas que se repetiam em sequência, todas com o mesmo nome feminino destacado, todas carregadas de risos virtuais, de promessas carnais, de encontros descritos com uma naturalidade tão asquerosa que me fez ter vontade de atirar o telefone contra a parede. Não era apenas uma traição emocional, era uma rotina organizada, marcada, quase uma agenda paralela de um homem que dividia sua vida entre a farsa do casamento e o prazer do adultério. E entre tantas mensagens, uma em especial sobressaía. Estarei esperando no Pier às 7. O iate já está pronto, bebidas no gelo. Hoje ninguém vai nos atrapalhar. Li aquilo mais de uma vez, como se as letras queimassem na tela, e senti o peso da indignação crescer em mim. Enquanto minha filha carregava hematomas no corpo e lágrimas contidas nos olhos, ele se preparava para brindar em alto mar com uma amante. A covardia tinha encontrado um nível ainda mais baixo, e a traição deixava de ser apenas conjugal para se transformar em abandono completo. Olhei novamente para minha filha. Ela não disse nada, não me pediu que devolvesse o celular, não tentou explicar ou justificar. Apenas permaneceu imóvel, como se soubesse que a verdade, agora exposta, não poderia mais ser ignorada. E nesse silêncio pesado, compreendi algo que doía mais do que qualquer outra revelação. Ela não estava apenas ferida fisicamente, estava resignada, como se tivesse aceitado viver naquele ciclo de dor e traição. Esse conformismo, mais do que os hematomas, era o que me dilacerava por dentro. Eu sabia o quanto é perigoso quando a vítima já não acredita que pode ser salva. Coloquei o celular sobre a mesa novamente, mas de um jeito que ela não pudesse evitar enxergar a mensagem ainda brilhando na tela. Eu queria que ela soubesse que eu tinha visto, que eu já não precisava de palavras, que a mentira tinha sido arrancada pela própria imprudência dele. O relógio da parede marcava 5 da tarde e a mensagem falava em 7. Isso me deu a exata medida do tempo que eu teria para agir.
Senti meu corpo reagir como nos velhos tempos de missão, quando cada detalhe contava, cada minuto podia significar vida ou morte. A diferença era que, desta vez, não havia fuzil, não havia colete, não havia mapa tático. Havia apenas minha filha, marcada e silenciosa, e um homem que se acreditava intocável, pronto para levantar âncoras e brindar em águas calmas, sem imaginar que sua fachada estava prestes a ruir. Caminhei até a cozinha, abri a torneira e deixei a água escorrer por minhas mãos enquanto respirava fundo. Precisava pensar. Precisava organizar meu raciocínio, alinhar as peças antes de agir. Meu coração de pai queria sair dali direto para a marina, agarrá-lo pelo colarinho e jogá-lo contra as próprias cordas do iate, até que sentisse na pele o peso das marcas que deixara em minha filha. Mas minha mente treinada, moldada por anos de estratégia, sabia que seria um erro agir às cegas. Eu precisava de provas, precisava de tempo, precisava de silêncio. Então retornei para a sala, sentei-me diante dela e perguntei calmamente se sabia daquilo. Ela não respondeu, apenas começou a chorar, o choro contido de quem já havia esgotado todas as forças. Não era um desespero barulhento, era um choro baixo, silencioso, dolorosamente resignado. Aquele som ecoou em mim como uma sirene. Peguei o celular mais uma vez e, sem desbloquear nada além do que já estava na tela, fotografei com o meu próprio aparelho a mensagem do encontro. Eu sabia que mais tarde precisaria desse registro, que talvez a guerra que se aproximava não fosse apenas moral, mas legal. E cada prova seria uma arma importante. Depois desliguei o telefone dele e o coloquei de volta exatamente onde estava, como se nunca tivesse sido tocado. A casa voltou ao mesmo silêncio, mas agora o ambiente carregava uma tensão nova, como se todos os objetos soubessem que algo estava prestes a mudar. Minha filha enxugou os olhos com as costas das mãos e tentou sorrir de novo, um sorriso quebrado que me partiu a alma. Eu me inclinei, toquei seu rosto com cuidado, evitando a área ferida, e prometi em voz baixa que aquilo acabaria. Ela não perguntou como, não pediu detalhes, apenas olhou para mim com os olhos vermelhos, cheios de lágrimas, como se tivesse encontrado uma pequena centelha de esperança. Eu sabia que não poderia falhar. Não havia margem para erro. O relógio seguia avançando, e cada minuto que passava me aproximava do confronto inevitável. Naquele momento, mais do que nunca, compreendi que a mensagem no celular era mais do que um descuido. Era um chamado. Era como se o próprio destino tivesse colocado diante de mim a oportunidade de agir, de arrancar minha filha das garras de um covarde e de expor ao mundo o que ele realmente era. E eu, que tantas vezes obedeci ordens superiores sem questionar, agora tinha diante de mim uma missão que não vinha de nenhum general, de nenhum comando. Era a missão mais pessoal da minha vida. Fechei os olhos por um instante, respirei fundo e deixei que a imagem do iate descrito na mensagem se fixasse em minha mente. Eu já podia quase ouvir o som da água batendo contra o casco, as risadas vazias dele e da amante, os brindes feitos às custas da dor de minha filha. Mas também podia prever o momento em que ele perceberia minha presença, o instante em que sua máscara cairia, quando o falso sorriso se transformaria em pânico. E essa visão, mais do que qualquer outra, me deu a serenidade que eu precisava. Eu não era apenas um pai ferido, era um homem treinado para agir, e a guerra que se aproximava não me encontraria despreparado. Assim que vi a mensagem no celular dele e registrei em meu próprio aparelho aquela prova silenciosa, senti como se tivesse sido colocado diante de um mapa de guerra. O campo de batalha não era mais um território estrangeiro nem um quartel em alerta, mas o cotidiano da vida doméstica, corrompido por mentiras e covardias. Era um território íntimo e traiçoeiro, onde a minha filha havia sido transformada em refém sem algemas visíveis. Eu sabia que precisava agir com inteligência, porque a pressa seria minha inimiga. Não adiantaria confrontá-lo de imediato, explodir em fúria e deixar que ele escapasse pelas frestas do caos. Eu precisava seguir seus rastros sem que ele percebesse. Precisava me infiltrar em sua rotina, como quem observa um inimigo à distância, esperando o momento certo para o ataque.
A diferença é que, desta vez, não era apenas uma missão. Era a vida da minha filha que estava em jogo. Eu a deixei descansar no sofá, ainda sem forças para me contar mais do que já estava estampado em seu corpo e em seu silêncio. Fiz um café para nós dois, servia sem dizer uma palavra, e fiquei sentado ao seu lado como quem monta guarda em um posto avançado. Eu sabia que ela precisava da minha presença mais do que de qualquer discurso. Quando a vi adormecer com a xícara ainda pela metade, decidi que aquele era o momento de agir. Peguei meu casaco, coloquei-o sobre os ombros dela e me levantei com a determinação de quem parte para uma missão noturna. Não havia armas em minhas mãos, mas havia algo muito mais perigoso: a memória de um homem que nunca esqueceu como se persegue um alvo. O primeiro passo foi recolher mentalmente tudo o que já sabia. A mensagem falava em um encontro no pier, no iate, às 7 da noite. Isso me dava uma janela curta de tempo, mas suficiente para observar. Eu conhecia bem a marina mencionada. Já tinha passado por lá algumas vezes em eventos da cidade e sabia que era frequentada por gente que acreditava que dinheiro comprava anonimato. O genro se encaixava perfeitamente nesse perfil. A arrogância de quem acha que pode se esconder atrás de risos e taças de champanhe. Mas eu sabia que, em qualquer cenário, sempre há uma falha, sempre há um detalhe que denuncia, e eu estava decidido a encontrá-lo. Peguei meu carro e dirigi até o lugar com calma, sem pressa, como quem sabe que cada minuto é parte do plano. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja denso, e a cidade parecia respirar em outro ritmo. Cheguei à marina pouco antes do horário marcado. Estacionei em uma rua lateral e caminhei devagar, misturando-me entre casais que passeavam, jovens que tiravam fotos e trabalhadores que cuidavam das embarcações. Mantive a postura discreta, o olhar atento, e em poucos minutos já havia localizado o iate. Era impossível não notar. Uma embarcação luxuosa, ostentada com o mesmo exagero que sempre caracterizou meu genro. O nome estampado no casco parecia um deboche, uma palavra em inglês escolhida apenas para impressionar, mas que agora servia como bandeira de sua própria arrogância. Mantive distância, observando os movimentos. Vi quando ele chegou, vestido de maneira elegante demais para quem deveria estar cuidando da própria esposa. Seus passos eram confiantes, mas carregavam aquela pressa de quem esconde algo. Logo depois, ela apareceu. A amante, uma mulher mais jovem, que desfilava ao lado dele com um sorriso de triunfo estampado no rosto. Vi os dois subirem a bordo. Vi a forma como brindaram antes mesmo de zarpar, e cada gesto deles era como uma punhalada silenciosa. Enquanto minha filha sofria em casa, marcada por suas mãos, ele se enfeitava ao lado de outra, como se a vida fosse um palco sem consequências. Eu não me aproximei, não me revelei. Permaneci à sombra, registrando mentalmente cada detalhe. Anotei o horário exato em que zarparam, observei o rosto dos marinheiros que os acompanhavam, guardei os detalhes da rota que seguiram em direção às águas mais afastadas. Tudo isso se tornaria útil, porque eu sabia que o confronto não poderia ser apenas emocional. Eu precisaria de provas concretas, de informações sólidas, de uma narrativa tão precisa que derrubaria todas as mentiras dele diante de qualquer pessoa que ousasse duvidar. Depois que o iate desapareceu no horizonte, voltei lentamente ao carro, mas não fui direto para casa. Fiz um desvio proposital e passei em frente a lugares que eu sabia que ele frequentava. O clube social, a academia luxuosa, o restaurante onde gostava de aparecer como homem de sucesso. Era uma rota de reconhecimento, uma leitura de território. Cada espaço me mostrava um fragmento de sua vida dupla, e quanto mais eu observava, mais claro ficava o padrão. Ele vivia de máscaras e todas estavam prestes a cair. Voltei para casa já tarde. Encontrei minha filha ainda adormecida no sofá, e por um momento a observei em silêncio. A respiração calma dela era a única coisa que me lembrava que ainda havia tempo, mas dentro de mim uma certeza se firmava. Eu não podia mais me contentar em ser apenas espectador. A investigação silenciosa já havia me mostrado o suficiente para traçar um plano. O próximo passo não seria apenas observar, seria agir, com a frieza de quem já sabe onde atacar. Deitei-me naquela noite sem fechar completamente os olhos.
Dormia em vigília, como tantas vezes fiz em postos avançados. Cada barulho da casa, cada sombra que atravessava a janela, me mantinha alerta. Eu sabia que ainda havia muito a descobrir, que os rastros deixados por ele eram mais extensos do que uma única mensagem. Mas agora eu tinha algo que não tinha antes: direção. O silêncio de minha filha tinha me trazido até ali. As marcas no corpo dela me deram a convicção, e a mensagem no celular me entregou a chave para seguir. O inimigo já estava mapeado, e eu não descansaria até derrubar cada muralha que ele havia erguido para se esconder. Cheguei mais cedo do que deveria. O relógio marcava pouco antes das 7, mas eu já estava lá, escondido entre os mastros e as cordas que balançavam com o vento. A marina tinha aquele cheiro característico de maresia misturado com combustível, uma mistura agridoce que grudava na pele e que sempre me fez lembrar operações em portos estrangeiros. Desta vez, no entanto, o cenário não tinha nada de militar. Embora o que estivesse prestes a acontecer fosse, para mim, uma missão tão séria quanto qualquer combate que já enfrentei. Escolhi um ponto estratégico para observar sem ser visto, atrás de um container metálico onde os funcionários guardavam ferramentas e equipamentos de manutenção. Dali, eu tinha visão direta para a doca principal, onde as embarcações de maior porte ficavam ancoradas e onde eu sabia que o iate dele estava à espera. O sol já se punha no horizonte, espalhando uma luz avermelhada que refletia nas águas como se fossem faíscas de fogo sobre uma superfície líquida. A cada minuto que passava, a marina ganhava mais movimento. Casais rindo alto, grupos de amigos se preparando para passeios noturnos, trabalhadores correndo de um lado para outro com caixas de suprimentos. Mas nada me distraía do que eu esperava ver. Quando finalmente reconheci sua silhueta, uma onda de raiva contida me percorreu. Ele vinha caminhando com a postura arrogante de sempre, aquela mesma que exibia em reuniões de família, como se fosse o centro de qualquer espaço que ocupasse. Vestia-se com esmero, camisa clara de linho, relógio cintilando no pulso, sapatos caros que não combinavam com o chão molhado da marina. Ao lado dele, quase desfilando, estava a amante. Jovem, trajava um vestido curto demais para a ocasião e ria alto de qualquer palavra que ele dizia. O riso dela cortava o ar como navalha, um som falso, exagerado, mas que para ele parecia uma sinfonia. Vi quando ele passou o braço em torno da cintura dela, quando se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido, e percebi a satisfação estampada em seu rosto. Não havia arrependimento, não havia sombra de preocupação com a esposa deixada em casa, com o corpo marcado e a alma ferida. Ele era apenas um homem entregando-se à própria soberba, acreditando-se intocável. Subiram juntos a bordo do iate, e logo o convés iluminou-se com luzes artificiais, como se fosse palco para um espetáculo privado. Garrafas de vinho e champanhe foram abertas, taças tilintaram, e a música começou a ecoar pelas águas, um som eletrônico que se misturava ao bater das ondas contra o casco. Observei cada movimento, cada gesto calculado para impressionar. Vi quando ele ergueu a taça e brindou ao ouvido dela, vi quando ela gargalhou inclinando-se para trás, como se estivesse no centro do mundo. Vi quando trocaram beijos desavergonhados diante da tripulação que fingia não ver. Tudo aquilo parecia um teatro grotesco, encenado sobre o pano de fundo da noite que caía. Enquanto eu observava, o contraste se tornava insuportável. Eu via diante de mim a ostentação barata de um homem que se escondia atrás do luxo, ao mesmo tempo em que me lembrava do olhar da minha filha naquela tarde, escondendo hematomas sob mangas compridas, tentando sustentar uma mentira impossível. O cenário era tão brutal em sua contradição que me perguntei como era possível alguém dividir a vida entre dois mundos com tamanha frieza. Mas a resposta estava diante de mim. Era um covarde. Não havia honra, não havia amor, não havia sequer humanidade em seus gestos. Havia apenas o gozo de sentir-se acima das consequências. Mantive-me imóvel, parte sombra, parte silêncio, registrando mentalmente cada detalhe como provas. Não tirei fotos, não precisava. O que eu gravava em minha mente jamais se perderia. E no momento certo cada lembrança seria transformada em arma. Continuei observando quando o iate começou a soltar as amarras,
Quando os marinheiros ajustaram cordas e motores rugiram suavemente. Eles se preparavam para zarpar, afastando-se da costa como se o mar fosse cúmplice de suas traições. Vi, quando ele acenou para alguém na doca, um gesto rápido, e em seguida desapareceu com ela para dentro da cabine iluminada, onde sombras se moviam atrás de cortinas translúcidas. O som das risadas, cada vez mais abafadas pela distância, parecia zombar do silêncio em que minha filha havia se enterrado. Senti minhas mãos se fecharem em punhos, não por impulso cego, mas pela convicção de que aquela cena precisava ter um fim. Não era apenas adultério, não era apenas desrespeito. Era uma afronta direta à dignidade de quem ele havia prometido proteger. Eu não precisava de mais provas para odiá-lo, mas agora eu tinha todas para destruí-lo. Permaneci ali até que o iate se afastasse o suficiente, sumindo como uma sombra iluminada no horizonte. A marina voltou ao seu ritmo normal. Pessoas rindo, motores rugindo, mas para mim nada mais importava. Eu havia visto o suficiente. Quando finalmente me levantei do esconderijo, senti o corpo pesado, mas a mente clara. O plano se desenhava dentro de mim com a precisão de um mapa tático. Ele acreditava que poderia continuar vivendo dessa forma, traindo-a às claras, abusando em silêncio e que ninguém jamais o confrontaria. Mas eu já o seguia, eu já o investigava, e o que ele não imaginava era que cada passo seu estava sendo registrado. Sorri sozinho, não de alegria, mas da certeza de que sua queda já havia começado no exato momento em que deixou o celular destrancado sobre a mesa de casa. Voltei para o carro com passos firmes, como quem retorna ao quartel após reconhecer o terreno inimigo. Liguei o motor e fiquei alguns minutos parado, observando a marina pela última vez antes de partir. O vento trazia até mim o eco distante de música e gargalhadas que vinham do mar. Mas aquele som, que poderia ser de celebração para qualquer outro, para mim soava como um hino de despedida. Porque eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele pagaria por cada riso, por cada taça erguida, por cada marca deixada no corpo de minha filha. E quando chegasse a hora, ele estaria sozinho, sem amantes, sem luxos, sem aplausos. Apenas ele e as consequências que nunca acreditou enfrentar. Esperei pelo momento certo. Não se trata de impulso nem de fúria cega, mas da paciência de quem já viveu emboscadas e sabe que a pressa costuma ser aliada do inimigo. Passei dias acompanhando seus passos sem que ele sequer desconfiasse. Descobri os horários, os encontros, os caminhos que percorria, como quem acredita andar protegido pelo véu da impunidade. Vi-o deixar minha filha sozinha em casa, muitas vezes após discussões abafadas, e logo em seguida surgir ao lado da amante em restaurantes caros, em clubes sociais, em hotéis discretos da cidade. A cada aparição, a arrogância dele crescia, como se a própria vida tivesse se transformado em uma exibição para qualquer um que quisesse ver. Mas eu não era qualquer um. Eu era o homem que observava em silêncio, que colecionava provas e que aguardava pelo instante de tirá-lo de sua zona de conforto. Decidi que o confronto não poderia ser em público, não poderia ser em meio a testemunhas. Eu não queria holofotes, tampouco o escândalo imediato. Eu queria a verdade exposta diante dele, nua, sem plateia, sem risos, sem a possibilidade de que se escondesse atrás de discursos bem ensaiados. Por isso escolhi o lugar com cuidado. Um estacionamento subterrâneo, de concreto frio, abafado, onde o eco dos passos parece carregar uma gravidade maior. Ele sempre passava por lá em certas noites, quando ia visitar a amante em um prédio luxuoso no centro. Eu sabia que em algum momento desceria do carro sozinho, acreditando-se invencível, e seria ali que eu o esperaria. A noite escolhida chegou com a calma enganosa de uma brisa morna. Fiquei nas sombras, encostado em uma coluna larga, de onde podia observar a entrada sem ser visto. O som dos motores reverberava pelo espaço, e a cada veículo que passava, eu sentia o coração pulsar mais forte, não de medo, mas da certeza de que a hora se aproximava. Quando finalmente ouvi o ronco do carro dele, reconheci-o de imediato. Ele estacionou com o mesmo gesto arrogante de sempre, descendo do veículo como se fosse dono do espaço ao redor. Ajustou o relógio no pulso, conferiu o celular e sorriu ao ver uma mensagem que provavelmente vinha dela, a amante.
Foi nesse instante que me aproximei. Seus olhos me encontraram quando ainda havia poucos metros de distância e pude ver o sorriso dele se desfazer no mesmo segundo. A surpresa estampada em seu rosto foi o primeiro golpe, mais forte do que qualquer palavra. Ele tentou sustentar a pose, endireitou o corpo como se fosse capaz de recuperar o controle apenas pelo tom de voz. Mas não havia voz que disfarçasse o medo que lhe endureceu os músculos. Fiquei diante dele imóvel por alguns segundos, apenas deixando que o peso do meu silêncio fizesse o trabalho inicial. Aprendi ao longo da vida que o silêncio é uma arma mais eficaz do que qualquer grito, porque ele obriga o outro a se ouvir, a confrontar seus próprios fantasmas. Ele quebrou o silêncio primeiro, dizendo meu nome com um falso tom cordial, tentando transformar aquele encontro em acaso. Mas eu não respondi de imediato. Apenas dei um passo à frente, diminuindo a distância, e o vi recuar instintivamente, ainda que disfarçasse com um sorriso forçado. Perguntei-lhe, em voz baixa e firme, se gostava do que estava fazendo, se conseguia brindar em paz enquanto minha filha escondia hematomas em casa. O sorriso dele vacilou, mas tentou recuperar-se com uma desculpa barata, dizendo que eu estava enganado, que minha filha era frágil, que tropeçava com frequência. Eu o interrompi com um olhar, o mesmo olhar que já calou soldados indisciplinados no passado. Ele percebeu que não adiantava. Aproximei-me mais, até que pudesse sentir sua respiração acelerada. Disse-lhe, ainda em tom controlado, que eu já havia visto as mensagens, que sabia dos encontros, que conhecia cada passo seu. Vi o suor brotar em sua testa, mesmo no frio do concreto. Ele tentou revidar falando alto, chamando-me de invasor, dizendo que eu não tinha direito de me meter na vida dele. Foi nesse instante que dei o segundo golpe. Mostrei-lhe as fotografias que havia feito com meu próprio celular, registros dos encontros no pier, da noite no iate, das mensagens capturadas. A cada imagem que deslizava na tela, o rosto dele perdia mais cor, até que não restou nenhuma máscara. Então, o encarei e disse que aquele era apenas o começo. Não precisava gritar, não precisava ameaçar fisicamente. Eu tinha algo que o destruía muito mais: provas e silêncio estratégico. Ele percebeu que estava encurralado, que não havia saída naquele estacionamento, e por um instante pensei que fosse desmoronar. Tentou apelar para a arrogância mais uma vez, dizendo que nada daquilo tinha valor, que ninguém acreditaria, que minha filha nunca confirmaria. Mas bastou eu repetir em tom firme que cada marca no corpo dela falava mais alto do que qualquer mentira. Ele desviou o olhar, e nesse gesto eu soube que havia vencido o primeiro embate. Não toquei nele, não precisei. Apenas deixei claro que eu não era mais um espectador, que estava preparado para agir e que ele já não estava mais no controle da própria narrativa. Disse-lhe que, da próxima vez que levantasse a mão contra minha filha, não seria a polícia nem a justiça comum a lidar com ele, mas eu mesmo. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, quebrado apenas pelo som distante de um carro arrancando na saída. Ficamos os dois ali frente a frente, ele tentando se recompor, eu sustentando a calma que aprendi em décadas de serviço. Então me afastei, não em retirada, mas como quem dá um passo para trás apenas para preparar o ataque final. Deixei-o ali, suado, nervoso, mascarado de uma falsa coragem que já não me enganava. Subi as escadas do estacionamento sem olhar para trás, porque sabia que não precisava. Eu havia plantado nele o medo que antes carregava minha filha, e a inversão desse peso era apenas o início de sua ruína. Ele entendeu, naquele confronto sem testemunhas, que a guerra havia mudado de lado, e que, pela primeira vez, não era ele quem ditava as regras. Não se vence uma guerra apenas no campo do confronto direto, tampouco apenas no peso das ameaças. Vence-se antes, nos bastidores, no silêncio calculado, naquilo que o inimigo não enxerga até ser tarde demais. Durante toda a minha vida no serviço, aprendi que cada missão bem-sucedida começa muito antes do primeiro tiro. Começa no mapa, na estratégia, na preparação. E diante da situação que minha filha vivia, não seria diferente. Por mais que o confronto no estacionamento já tivesse deixado claro que ele não estava mais no controle, eu sabia que a palavra, o olhar e a intimidação
sozinhos, não bastariam. Ele precisava sentir a terra ceder sob seus pés. Precisava ver que o mundo que acreditava sólido era, na verdade, sustentado por pilares frágeis que eu já havia cerrado em silêncio. Por isso, enquanto observava sua arrogância em festas, seus passos em marinas e hotéis, eu também preparava o que se tornaria o golpe mais certeiro: documentos. Desde que percebi as marcas no corpo da minha filha e o silêncio doloroso que a sufocava, comecei a me movimentar discretamente. Busquei contatos antigos, homens e mulheres que ainda me deviam favores ou simplesmente que guardavam respeito por tudo que fiz no passado. Não precisei explicar muito. Bastava mencionar que se tratava da segurança de minha filha, e portas se abriram sem questionamento. Um advogado, ex-membro de uma assessoria jurídica com quem cruzei anos atrás, se encarregou de me orientar. Outro, especialista em questões patrimoniais, revisou para mim cláusulas de contratos e bens que estavam no nome dela. Em poucos dias montei uma pasta que, à primeira vista, poderia parecer apenas papelada fria, mas que carregava em si dinamite capaz de demolir o castelo de areia em que meu genro se equilibrava. Cada assinatura coletada, cada certidão registrada, cada comprovante anexado era como uma bala carregada em meu arsenal silencioso. Eu sabia que não poderia simplesmente arrancar minha filha daquela relação sem garantir que ele não teria como retaliar, sem blindá-la legalmente contra as manobras de um homem acostumado a manipular. Assim, preparei documentos que transferiam parte dos bens que ele acreditava controlar diretamente para o nome dela, movimentos discretos que ele sequer percebia, mas que já estavam protocolados. Providenciei procurações que me davam poderes limitados para agir em nome dela em certas questões, algo que ela, mesmo com medo, assinou em uma tarde silenciosa, com lágrimas nos olhos, mas também com um lampejo de confiança que eu não via há muito tempo. Ao mesmo tempo, reuni provas de sua traição e de sua violência, registros médicos discretos, declarações indiretas de vizinhos que já haviam ouvido discussões, até mesmo fotos dos hematomas que minha filha, envergonhada, deixou que eu fizesse quando percebeu que não lutava mais sozinho. Tudo aquilo foi organizado em um dossiê, não apenas para a justiça formal, mas como arma psicológica. Porque eu sabia que o simples ato de colocá-lo diante daqueles papéis, de fazê-lo enxergar preto no branco, o que até então ele acreditava ser invisível, seria o bastante para quebrar de vez sua arrogância. E o momento chegou mais rápido do que ele poderia imaginar. Dias depois do confronto no estacionamento, marquei um encontro com ele em um lugar neutro. Uma sala alugada de forma discreta, sem advogados de prontidão, sem testemunhas, apenas uma mesa, 2 cadeiras e a pasta que eu trazia debaixo do braço. Ele entrou confiante, tentando sustentar o mesmo sorriso falso de sempre, como se ainda acreditasse que poderia me manipular. Mas bastou eu colocar os documentos sobre a mesa, lentamente, um a um, para que o sorriso fosse se desfazendo. Mostrei-lhe as transferências já concluídas, expliquei em tom calmo que os bens que ele acreditava controlar estavam pouco a pouco sendo retirados de seu alcance. Mostrei-lhe as declarações assinadas, os comprovantes de registro, as provas de sua traição e da violência contra minha filha. Não precisei levantar a voz, não precisei usar ameaças. Apenas organizei as folhas diante dele e disse: aqui está sua vida como realmente é, e aqui está o que resta dela depois de tudo que fez. A reação dele foi um espetáculo previsível. Primeiro tentou rir, dizendo que aquilo não teria valor, que minha filha nunca teria coragem de ir adiante. Depois, ao ver as assinaturas, a papelada legalizada, começou a suar. Tentou me acusar de manipulação, de abuso de poder, como se minhas conexões fossem crime maior do que os hematomas que ele havia deixado. Mas bastou eu deslizar a última folha diante de seus olhos, uma minuta de medida protetiva que eu já havia deixado preparada para ser protocolada na primeira agressão futura, para que a cor sumisse de seu rosto. Ele entendeu que estava cercado. Eu me levantei, fechei a pasta lentamente e disse, olhando nos olhos dele, que aquele era apenas o início, que se ousasse tocar novamente em minha filha, não seria apenas um documento a cair sobre ele, mas toda a estrutura que ainda mantinha de pé. Disse também que ele não deveria se enganar,
pensando que a amante lhe daria refúgio, porque em poucos dias aquela relação também seria exposta. Havia fotos, registros, datas, tudo. Ele estava nu diante de mim, e não havia mentira que pudesse vesti-lo novamente. Quando deixei a sala, ele ainda estava sentado, imóvel, como se não conseguisse digerir a mudança repentina de cenário. Pela primeira vez, não foi ele quem saiu pela porta como dono do mundo. Foi eu quem saiu, levando comigo a pasta fechada, símbolo de que o controle não lhe pertencia mais. E naquele instante, senti que a guerra estava se inclinando a nosso favor. Não porque eu tivesse vencido em definitivo, mas porque, pela primeira vez, ele compreendia que não era mais o único com poder. O documento que eu já tinha preparado era apenas papel aos olhos de qualquer estranho, mas para ele, naquele momento, foi a sentença silenciosa de sua derrota. Voltei para casa naquela noite com a pasta debaixo do braço. Não como quem carrega um fardo, mas como quem guarda uma chave. Cada documento ali dentro não era apenas papel, não era apenas protocolo jurídico, mas a garantia de que minha filha não estaria mais sozinha. Quando abri a porta e encontrei-a na sala, encolhida no sofá com os olhos vermelhos de tanto chorar e o corpo ainda envolto pelo silêncio pesado de dias seguidos, compreendi que minha missão não era apenas derrotar o homem que a havia traído e ferido, mas devolver-lhe algo que lhe fora roubado, a dignidade de sentir-se segura, de acreditar que ainda havia futuro além das paredes daquela casa. Sentei-me ao lado dela sem pressa, coloquei a pasta sobre a mesa e permaneci em silêncio por alguns instantes. Ela me olhou como quem busca respostas em rostos alheios, e quando encontrou nos meus olhos a serenidade firme que sempre procurei manter diante dos meus soldados, respirou fundo, como se finalmente pudesse descansar um pouco. Não lhe mostrei tudo de imediato. Ela ainda não tinha forças para absorver cada detalhe, cada prova, cada plano que já estava em movimento. Mas abri algumas folhas, as mais simbólicas, e deixei que visse meu empenho escrito em preto e branco. Quando leu o próprio nome nos documentos de transferência, quando viu a assinatura dela registrada, sua expressão mudou. Não era um sorriso pleno, mas havia ali uma centelha de alívio, uma fagulha de esperança. Ela compreendeu que eu não estava apenas ao lado dela emocionalmente, mas que estava disposto a ir até o fim para protegê-la, com a mesma disciplina e estratégia que um dia usei em guerras de verdade. Abracei-a, então, e percebi como seu corpo ainda tremia, como se os dias de medo tivessem impregnado a própria pele. Disse-lhe em voz baixa que não estava mais sozinha, que jamais voltaria a enfrentar aquilo sem apoio. Prometi que, independentemente do que ele tentasse, o cerco já estava fechado. E pela primeira vez, ela não contestou. Não tentou esconder a dor atrás de desculpas, apenas se permitiu chorar em meus ombros. Aquilo para mim foi mais do que vitória. Foi a confirmação de que minha filha ainda estava ali, de que não havia sido destruída por completo pelo ciclo de abusos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, eu sabia que ele começava a se afogar nas próprias armadilhas. O confronto no estacionamento já havia plantado o medo, e o dossiê apresentado na sala sem testemunhas havia demolido a fachada de arrogância. Agora, com os documentos já registrados e as provas reunidas, cada passo dele era acompanhado por sombras que ele não conseguia enxergar. Amigos começaram a se afastar. Negócios perderam credibilidade. Convites para eventos sociais minguaram. O homem que antes se vangloriava em públicos fechados, agora sentia os corredores esvaziarem-se ao seu redor. Não precisei mover mais uma peça. Ele mesmo se encarregava de cavar a própria ruína. Passei a observar minha filha recuperar-se aos poucos. Cada dia trazia um gesto novo de coragem. A forma como caminhava pela casa com menos receio, como passou a usar roupas leves sem esconder os braços, como voltou a sorrir ainda que discretamente. Eu sabia que não era um processo rápido, que cicatrizes como aquelas não se apagam com assinaturas ou confrontos. Mas também sabia que o primeiro passo havia sido dado e que ela já não caminhava sozinha. Era essa a proteção que sempre prometi a mim mesmo oferecer, não apenas a de um pai que enfrenta inimigos externos, mas a de um homem que garante que, dentro de casa,
o lar não se transforme em campo inimigo. Com o passar dos dias, recebi a notícia de que ele havia tentado contestar alguns dos documentos. Correu a advogados, tentou manipular interpretações, mas tudo já estava registrado, selado, blindado. Sua arrogância, que antes era sua arma, agora se tornava seu fardo. Percebi com um certo gosto amargo que quanto mais se debatia, mais fundo afundava. E foi aí que compreendi a maior ironia de todas. Ele não havia sido derrotado por mim, mas por si mesmo. Minhas ações apenas abriram o caminho para que sua própria conduta fosse exposta e para que sua máscara caísse de vez. O reencontro com minha filha, dessa vez sem mentiras, sem desculpas, foi o ponto final que eu precisava. Sentamos juntos na varanda em uma tarde qualquer, o vento batendo de leve, o cheiro de café fresco no ar. Ela me agradeceu em voz baixa, sem discursos longos, apenas um "Obrigada, pai", que carregava todo o peso de sua alma. Eu não precisava de mais nada. A vida me ensinou que medalhas, promoções e honrarias perdem brilho com o tempo, mas ouvir minha filha reconhecer que finalmente estava protegida era uma vitória que jamais envelheceria. Naquele momento, compreendi que a guerra havia terminado. Não porque o inimigo estivesse atrás das grades ou porque tivesse desaparecido do mapa, mas porque ele havia perdido o que mais prezava: o controle. E minha filha havia recuperado o que mais precisava: a paz. Quanto a mim, não precisei de aplausos nem de reconhecimento. Bastou-me o silêncio confortável daquela tarde, o olhar sereno dela e a certeza de que eu cumpri a missão que a vida me impôs sem aviso. O resto, o tempo se encarregaria de apagar. E assim, sem tiros, sem explosões, sem marchas triunfais, mas com documentos, silêncio e disciplina, encerrei a mais difícil de todas as batalhas, a de salvar minha filha não apenas de um homem, mas da sombra em que ele havia transformado sua vida. E se no passado já fui chamado de soldado, oficial, comandante, ali, diante dela, percebi que o único título que realmente importava era outro: pai.